Olá a todos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Guilherme Seis, médico terapeuta natural, e essa é mais uma atividade aqui da Associação Restauro Integral, dessa vez junto à nossa capelania, aqui na classe bíblica Escavando a Verdade. Estamos aproximando, claro, quem vai estar assistindo a gravação pode ser em outra época do ano, mas ao vivo aqui estamos nos aproximando da época do final do ano. Algumas pessoas aí já estão em viagem, já estão em suas atividades sociais, familiares, e nós já estaremos deixando, então, a gravação desse importante estudo, tá, para aqueles que desejarem aí estar assistindo, em momento oportuno, o nosso estudo de hoje. Hoje nós estaremos estudando, então, sobre a questão da terceira vinda do Senhor Jesus, o milênio, o fim do pecado, novo céu e nova terra. É um assunto amplo, né? Não é exatamente um assunto, vamos dizer assim, ah, na sequência imediata do estudo que nós fizemos anteriormente, mas ele é um assunto complementar. Algumas coisas, sim, acontecem logo após o que nós estudamos, outras coisas é ao mesmo tempo. No estudo anterior, nós falamos sobre o estado da alma após a morte. Então, a depender de quando esses eventos ocorrerem, você vai ter uma simultaneidade ou não. Por isso, entendemos que é um assunto complementar. É um estudo amplo, um estudo longo, que também existe, assim como o estudo anterior, assim, alguns pontos ali, até certo ponto, vamos dizer, polêmicos, devido aos múltiplos entendimentos existentes entre esse assunto bíblico. Meu filho já me perguntou, né, como é que nós podemos ter apenas só uma Bíblia, mas ao mesmo tempo, bom, tantas religiões e tantos entendimentos? Muitos são as questões da complexidade da mente humana e que levam a uma explicação mais profunda e correta dessa pergunta, né? E ela é realmente algo importante de ser entendido. Nós aqui no Restauro Integral, nós organizamos a capelania, que é a parte responsável pela questão espiritual, tanto da equipe como né, dos nossos colaboradores, ou ainda das pessoas que têm contato com os serviços e os produtos do Restaura, nós organizamos um sentido crescente no relacionamento com Deus. Então, buscamos a questão da vida de oração, o primeiro passo, e temos um grupo de oração, a questão do relacionamento com o Pai, com Deus em geral, porque nós precisamos aí aprofundar o nosso relacionamento e, através do relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo. Então, criamos um grupo relacional para estudar os princípios escriturísticos da palavra de Deus que falam a respeito disso. E também reconhecemos o importante do estudo doutrinário, que é o estudo que vai aí tentar entender as diferentes verdades, doutrinas e crenças da palavra de Deus para não sermos, não cairmos em engano, né? Ou reduzir a chance de socorrer, já que o ser humano muitas vezes se engana. E por isso criamos esse espaço, o espaço da classe bíblica. Hoje, acredito, por causa da época do ano, um tanto quanto reduzido em termos de participação, mas pelo que temos tido ali na classe, acredito que muitas pessoas estão acompanhando, né? O estudo anterior foi bem procurado, especialmente no YouTube. Creio que não vai ser muito diferente do estudo de hoje. E assim, eu convido vocês a acompanharem, vocês vão assistir a essa gravação, aí vão assistir lá pelo YouTube, tá? A capelania ela tem se organizado no sentido de contribuir também para o autossustento do Restauro Integral, do ministério que Deus nos deixou. Então, você consegue aí assinar o serviço da capelania para ver quantas vezes quiser as gravações, né? As nossas gravações, um valor aí de R$ 2,99 por mês, tá? Enquanto você quiser acessar os nossos estudos e materiais que preparamos, tá? E pode acessar gratuitamente se fizer ao vivo, como é o caso aqui de alguns amigos que já têm acompanhado, né, cada um dos estudos aí ao longo dos últimos sábados. Felizmente, nós tivemos que ficar um tempo aí parados, né, nos meses de agosto,
setembro e outubro, e desde novembro estamos retomando aí a sequência de trabalhos e de estudos, e tentando, inclusive, desenvolver ainda mais. Esse, agora no recesso final do ano, essa é a penúltima programação do Restauro, nós temos ainda mais uma programação importante da capelania, que é uma vigília que faremos para tentar buscar uma contrição maior de coração, confissão de pecados, buscando o arrependimento, a reconciliação com Deus, a reconsagração da nossa vida. Eu estou agora no território da União Sul, e aqui a União Sul tem um projeto, não sei se outras uniões buscaram ter, em especial da parte de mordomia, que é o Dia de Pôr em Dia. E é em cima desse lema que nós estamos montando aí com o auxílio do pastor Jorge Luiz Dias, a programação do dia 27, 28 e 29 de dezembro, próximo final de semana, sem ser esse, né? Então, é extremamente importante que nós já busquemos realmente estarmos juntos nessa vigília no final do ano, que será a última programação do ano do Restaura, e após aí, no dia 5 nós retomamos as nossas atividades, tanto na escola missionária online, como também aqui na capelania, né? Dado esses recados, vamos fazer uma oração e iniciamos então o estudo de hoje. Vou convidar aqueles que desejarem para orarmos juntos. Oremos. Ó Pai de amor, santo e eterno Deus, amantíssimo Senhor e Mestre, nós lhe agradecemos, Senhor Deus, por tua infinita bondade e misericórdia para conosco, pelo privilégio que nos dá de estar contigo e te buscar. Obrigado por esse privilégio, por ter estado conosco até aqui, por conduzir e transformar a nossa vida, apesar de quem somos, e desejoso, ó Pai, de restaurar tua imagem maravilhosa em nossa vida e não deixar como estamos, mas sim nos corrigir, nos conduzir, nos transformar, feito tudo isso nos méritos de Cristo Jesus, pela intercessão dele por nós diante de ti, pela atuação do teu Espírito em nosso viver. Obrigado por tua bondade. Perdoa, por favor, as nossas faltas, dá-nos do Espírito de Cristo e ajuda-nos a sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Peço tua bênção a cada uma das pessoas que acompanham o trabalho aqui do Restauro Integral, aquelas pessoas que não já acompanharam e, por algum motivo, não estão conosco, os que ainda virão, e através do trabalho do Restauro e as pessoas por ele alcançados, lembro dos demais ministérios que te servem, as pessoas que são alcançadas, para que no tempo oportuno, ó Pai, todos venham ouvir a voz do grande e maravilhoso pastor Jesus Cristo e se reúnam em um só rebanho de um só pastor. Continua a conduzir a vida de cada um de nós, Pai, por favor. Oramos agradecidos e entregues a Ti nos méritos de Jesus. Amém, amém, ó Deus. Ok, meus amigos, vamos então, sem maiores aí delongas, partir para o nosso estudo de hoje. Eu vou fazer nós vamos estar fazendo um breve momento de estudo aqui, de louvor, e aí nós vamos então já começar o estudo de hoje. É um estudo tanto quanto longo, e aí vamos então estar buscando ah, esse momento de louvar ao nome de Deus, para então nós iniciarmos o estudo de hoje. Deixa eu colocar para vocês um breve hino, um hino curtinho, mas que eu gosto bastante, acho muito propício, tá, para esse momento. Aqui. Uhum. Vou colocar um hino para nós estarmos orando juntos. É um hino pequeno, um hino curto, mas bem profundo. Um hino Eu Te Amo, ó Deus. Aproveitando aí a questão do poder da música para nos levar cada vez mais próximos do Senhor. Deixa eu compartilhar também o meu som para vocês poderem estarmos ouvindo juntos, hein? Vamos iniciar então o estudo de hoje. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação para juntos estarmos avançando um pouquinho aí no estudo dessa tarde, né?
Então, nós vamos estudar aí, de uma forma geral, 3 assuntos, né? O milênio, o fim do pecado, a terceira vinda de Jesus, bem como o novo céu e a nova terra. É um assunto correlato que, na sequência de assuntos que nós planejamos para hoje, ele é um assunto que não será, que precisa ser feito hoje juntos, né? Não teremos espaço para estudarmos, por exemplo, sobre o novo céu e a nova terra. Então, ele é um assunto que nós faremos hoje juntos. A parte, creio que mais, entre aspas, polêmicos, como dissemos, por causa das diferenças de entendimento sobre isso, é a parte sobre o milênio, sem sombra de dúvida, né? E, consequentemente, a questão do retorno de Cristo. Então, creio que sobre o novo céu e nova terra há um certo consenso no meio cristão. Então, nós estaremos aí aprofundando. Eu optei por uma metodologia um pouco diferente de outras aulas. Claro, né, eu não sou o único instrutor, cada instrutor tem uma metodologia. Alguns utilizam mais textos bíblicos, outros utilizam alguma coisa mais ligada à profecia, outros comentam mais. Eu deixo os instrutores bíblicos bem à vontade para optarem, só peço que se atenham ao tema, claro, e tenho acompanhado aí, são amigos que eu conheço já, alguns de longa data. Raramente coloco alguém apenas por indicação, é mais sempre pessoa que eu conheço mesmo, trazer aqui. E tenho tido o privilégio que Deus me deu de eu mesmo fazer também alguns estudos com vocês. Nesse estudo em particular, eu vou optar pelaquela lógica de a repetição ajuda ao aprendizado. Então, a gente vai para o texto bíblico, nós vamos ler aí os principais textos ligados a essa temática, milênio, o novo céu e a nova terra, nós vamos para o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 20. Vamos ler os 3 capítulos, tá? 20, 21 e 22. Depois de fazermos isso, nós vamos resumir as ideias ali encontradas e depois nós passamos então para um estudo um pouquinho mais aprofundado dessas ideias. Então, a gente vai ler o texto bíblico, eu vou comentar algumas ideias básicas sobre o tema e aí depois nós aprofundamos um pouco mais. Mais uma vez, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, de fazer aqui um tratado de teologia em vídeos, não é esse o objetivo, longe disso, até por não ser teólogo, embora estude a Bíblia há muito tempo, quase 4 décadas, 38 anos para ser um pouquinho mais preciso, né? Então, a gente vai estar aí tentando sistematizar o assunto de hoje para os amigos, mais ou menos dessa forma. Então, aquele que tem a sua Bíblia, né? Quem estiver conosco aqui, a Leila, o Fernando, a Soneide, sejam bem-vindos. Os que ainda vão assistir a gravação depois na área de membros ali do Restaura, fiquem bem à vontade aí para pegarem as suas Bíblias. Nós vamos aí estar estudando e teremos também tempo oportuno, momento para conversarmos a respeito desse estudo, ou os que preferirem, assim como fizemos no estudo anterior, ter algum diálogo também no próprio grupo que temos no WhatsApp a esse respeito. Então vamos lá, a gente vai tentar abordar um pouquinho sobre esse assunto. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1, nos diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão as chaves do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e o fechou. Pôs selos sobre ele para que não enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nós não estudaremos sobre o juízo. A gente vai comentar alguma coisa hoje, mas a gente não vai aprofundar o estudo sobre o juízo, porque nós teremos, né, naquela sequência que temos disponibilizado para vocês aqui na classe bíblica, que está inclusive na própria descrição do grupo, lá você tem acesso à sequência. Nós vamos ter um estudo apenas sobre o juízo de Deus, tá? Já comentou em estudos anteriores, quando falamos da purificação do santuário, da precisa dos 2.300 anos, já comentamos alguma coisa.
Vamos ter um estudo só sobre isso, e em breve, daqui a poucas semanas, nós iniciaremos algum estudo sobre profecia. Embora estamos estudando assuntos proféticos, inclusive hoje, milênio é um assunto futuro, então tem a ver com profecia, tem a ver com o estudo de Apocalipse, tanto que estamos lendo Apocalipse, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais em momentos oportunos, quando o tema será mais focado, nosso tema de estudo. Hoje, agora, a gente vai focar realmente nesse assunto do milênio e o final do pecado após ele, por causa do juízo de Deus, é o juízo que vai trazer o final do pecado, na terceira vinda de Jesus, e após isso ele fará novo céu e nova terra, mais ou menos essa é a concatenação dos eventos. Aqui no verso 4 que a gente acabou de ler, já começa a falar disso, é o juízo de Deus que faz isso. Após o diabo ser solto, no final do milênio, há uma nova fase do juízo, e por isso que ele coloca vir novos tronos, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles que ao qual foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. A gente vai detalhar isso em Apocalipse, em especial capítulo 13, tá? Nós vamos estudar nas cenas proféticas, a gente vai estudar isso em maior detalhamento, e não receber a marca na fronte ou na mão. Que, volto a dizer, nós estudaremos melhor isso aí quando estudarmos Apocalipse 13. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, há um milênio, os 1000 anos, no qual os santos são restaurados e reinam com Deus durante 1000 anos. Né? Acontecendo alguns eventos aí, que a gente vai abordar alguma coisa agora, e o restante quando estudarmos sobre o juízo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Se você está chegando agora aqui na classe bíblica, eu convido você a assistir o nosso estudo anterior, o vídeo, a gravação do nosso estudo anterior, disponível, inclusive gratuitamente no YouTube. Alguns nós colocamos assim, outros é apenas para quem está na área de membros, que aí tem que estar buscando ali a participação, né, se afiliar na área de membros, se tornar membro do canal. Lá nós acabamos de fazer um estudo sobre o estado da alma após a morte. E lá nós detalhamos sobre a morte, sobre a ressurreição, tá? E ali nós vimos a respeito do que é a primeira morte, o que é a segunda, o que é a primeira ressurreição, o que é a segunda. O milênio está entre esses dois eventos. A primeira morte, a segunda morte, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Hoje nós vamos focar nesse período entre os dois eventos, mas se você quiser aprender mais, entender melhor o que é a primeira e a segunda morte, eu peço que você retorne ao estudo anterior. Hoje, volto a dizer, vamos focar na questão do milênio. Quando, porém, se completarem, diz o verso 7, os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e no fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então sobre a superfície da cidade e sitiarão o acampamento dos santos, da cidade querida, a Nova Jerusalém. A terceira vinda de Cristo é junto com a própria cidade santa, a Nova Jerusalém. Ela voltará, Jesus estará ali, nós estaremos com ele dentro dos muros da cidade. Satanás então vai rodear completamente e tentar dominar a cidade à força. Desceu, porém, diz o texto bíblico, final do verso 9, porém fogo do céu e os consome. E esse consumir é justamente o lago de fogo e enxofre, o destino final dos ímpios, o derramamento da ira de Deus, que é o que nós estudamos. Também estudamos isso no estudo anterior. Como eu falei, o estudo de hoje ele é muito ligado, entrelaçado com o estudo anterior. Verso 10, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. O entendimento da besta e falso profeta nós faremos juntos depois, quando estudarmos Apocalipse, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Há um texto, a gente vai estudar isso quando for estudar a profecia,
tá? E já estudamos lá no começo, há um ano atrás, dia 4 de dezembro, quando começamos a estudar aqui na classe bíblica, nós já estudamos um assunto sobre como se estuda a Bíblia. O estudo temático, ele é feito um pouco aqui, um pouco ali, e vamos unindo os conhecimentos, estudando toda a Bíblia, tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto, e assim podemos, então, ter um entendimento, buscando sempre harmonizar alguns pontos um pouco mais difíceis, um com o outro, somando, pegando aquilo que é claro, lançando luz num texto não tão claro assim, utilizando o princípio historicista de interpretação não apenas da profecia, mas das escrituras. Né? Então, pegamos a história e tentamos ver aonde se encaixa dentro do relato, não para comprovar a história, mas sim para comprovar o texto bíblico. E aí pegarmos, então, esse relato e irmos enquadrando conforme Deus nos permite. Ele que é o autor real das Escrituras e que inspirou os profetas, né, os apóstolos a escreverem o relato bíblico. Né? Então, assim, a gente vai aprendendo um pouco após o outro. Verso 11: Vi um grande trono branco e daquele que se assenta em cuja... desculpe, um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Grande trono branco e aquele que nele se assenta, em cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Por que aqui vai falar do relato do juízo, no meio do relato do milênio, no meio do relato a respeito da primeira e da segunda morte? Porque são eventos que estão ocorrendo concatenadamente e que nós estudaremos melhor ao estudar todo o panorama das cenas proféticas do Apocalipse, como ele foi montado. Inclusive, estudaremos os princípios de interpretação profética, estudaremos Daniel, primeiramente, porque dá o pano de fundo para o desenrolar das cenas do Apocalipse, e aí estudaremos Apocalipse. Inclusive, será como nós concluiremos essa sequência de estudos da classe bíblica, nessa primeira turma aí que tem acompanhado o nosso trabalho. Sabendo que algumas pessoas entraram depois, mas tendo aí, claro, a completude dos nossos estudos para que vocês possam estar aprofundando. Volto a dizer, estudando sempre assim, um pouco aqui, um pouco ali, e construindo um entendimento cada vez mais amplo do como a Bíblia foi escrita, das suas verdades, das doutrinas para esse tempo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e a lei entregaram os mortos que nele havia, foram julgados um por um segundo as suas obras, e então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, terminou o relato desse juízo, então são julgados pelo lago de fogo. Aquele lago de fogo, que é aquele fogo que desce do céu, quando o Satanás está marchando contra a cidade querida, então vem o lago de fogo. Após terminar essa cena que acontece isso. Então, o desenrolar desses livros, desses registros, é anterior ao lago de fogo. O juízo ocorre antes do lago de enxofre. De fogo e enxofre, por quê? Porque quem vai ser jogados lá serão os condenados. E para ser alguém condenado, tem que haver um juízo, primeiramente. Por isso é que o juízo vai estar acontecendo. Nós já estudamos que o juízo já começou, e vamos estudar isso novamente depois, a gente vai focar, inclusive, nisso. O juízo de Deus ele já começou, ele ainda ocorrerá e ele terá uma nova fase também futura. Por quê? Porque há 3 fases do juízo. O juízo que começou, conforme nós já vimos, que é o relato da purificação do santuário, das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, a primeira fase do juízo. A segunda fase do juízo é a fase que vai fazer o juízo dos ímpios, dos que se perderam. Isso só vai acontecer depois do retorno de Jesus, porque a porta da graça vai ter se fechado e vai ter terminado a chance de salvação. Então, só vai poder ser após o retorno de Cristo. E também haverá um momento ao qual
ocorre a segunda ressurreição, os ímpios mortos ressuscitam, são novamente enganados por Satanás, isso ocorre no milênio, a gente vai ver esses eventos, e aí eles marcham contra a cidade querida, porque a Nova Jerusalém já vai ter descido do céu, e vão tentar sitiá-la para pegá-la à força, então Deus se manifesta, eles são paralisados, e eles veem um relato das oportunidades de salvação que tiveram e desperdiçaram, reconhecem que Deus é justo e fazem isso de joelhos, todo joelho se dobra e se curva ante a autoridade do nosso Cristo, do nosso Deus, e aí confessam que Deus é justo e então desce fogo do céu e os consome. Esse é o lago de fogo e enxofre, conforme estudamos no estudo anterior. Quem pouco pecou com poucos açoites é castigado, quem muito pecou com muitos açoites é castigado, e o fogo eterno os consome, eterno porque o resultado dele é eterno, não que ficarão ardendo eternamente, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio, ele é justo e não quer que as pessoas tenham vida para poder receberem um castigo eternamente, porque ficam em castigo eterno. Não, o castigo não é eterno. O resultado dele, sim, porque é a morte eterna. Termina-se, então, ali a existência deles após terem recebido. Quem pouco pecou, poucos açoites. Quem muito pecou, muitos açoites. O seu castigo proporcional ao tempo que ficarão recebendo será proporcional ao que fizeram. Somos salvos pela graça somente para que ninguém se glorie, nos diz Efésios 2:8, mas a continuação, verso 9 e 10, vai nos falar que nós somos preparados para as boas obras, aos quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. E o juízo de Deus é conforme as obras. Somos salvos conforme a graça, mas julgados conforme as obras, aquilo que aqui fizemos. Então é extremamente importante de entendermos isso e de buscarmos ali, nos alinharmos com Deus. Por isso, mais uma vez, eu convido você que está me ouvindo, para do dia 27 ao 29, semana que vem, sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado à tarde e domingo de manhãzinha, das 5 a partir das 5 da manhã. Tá? Faremos aí o nosso evento do Dia de Pôr em Dia, o pastor Jorge Luiz Dias estará nos guiando nessa vigília de arrependimento e consagração que faremos nesse dia, no final desse ano, para já entrarmos aí o novo ano em harmonia com o nosso Deus. Não esqueça a nossa vigília. Terminado isso, nós leremos depois o texto sobre o novo céu e a nova terra, quando estudarmos sobre a novo céu e a nova terra, ainda no estudo de hoje. Vamos avançar um pouquinho, então? Conforme eu disse, a gente vai estudar em etapas, tá? Primeiramente, vemos o texto bíblico, o texto sobre o milênio, e aí depois a gente vai aí dar uma resumida nos eventos agora numa certa ordem, numa certa cronologia, e aí então nós vamos aprofundar um pouquinho cada uma dessas partes. Esse estudo de hoje, como já dito, ele vai explicar isso, o conceito do milênio, período de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, e durante esse tempo, né, o reinado de Cristo com os santos no céu, porque nós não viveremos para sempre no céu, nós ficaremos um milênio no céu. Depois haverá um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça, será novamente nesse mundo, a capital do universo será transferida para cá, e aí, consequentemente, tá, nós ficaremos para sempre né, no reino de Deus, inclusive na nova capital, na Nova Jerusalém, que aqui existirá, mas que nós não ficaremos para sempre no céu por causa disso. Vamos avançar um pouquinho, então. Bom, no versos 1 a 3, nós vimos ali que Deus envia um novo anjo, um anjo descendo do céu, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse, então, segurou o dragão que é Satanás e os seus anjos, tá? E o traz, então, até a sua prisão, que é aqui nesse mundo. Tá? E ele aprisiona o inimigo das almas, lançando ele no abismo onde ele fica preso, então, aqui no abismo, sobre as águas, né? Porque é o abismo, a terra completamente sem forma, desolada, e o prende por 1000 anos. Por que que ele fica preso? Porque é colocado o selo de Deus sobre ele, então ele não pode fugir, porque não tem mais a quem enganar. Como ele não tem mais a quem enganar, ele para de fazer a sua função que antes fazia livremente, que era enganar, seduzir as nações. Porém, após o milênio, é dito em comparação, né, se você voltar aqui a Apocalipse 20, tá? Após o milênio, vou pegar aqui para mostrar para você.
o texto que nós limos. Quando, por isso, completar os 1000 anos, verso 7, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, ele vai passar de novo a poder seduzir as nações, porque eles estavam mortos e inconscientes, mais uma prova de que a morte, após ela, a pessoa fica em descanso, não há consciência alguma. Satanás não conseguia enganá-los porque eles não estavam conscientes, haviam morrido, deixado temporariamente de existir. Após a segunda ressurreição, eles voltam à vida, e aí o inimigo consegue, então, mais uma vez, ir contra ele, e contra eles e os enganarem, e os convencerá que após o término do milênio, que eles devem tentar destruir o reino à força. Então, há esse período, né, um período de 1000 anos, que fica entre a primeira ressurreição, que nós vimos no estudo anterior, são a ressurreição dos justos, que são ressuscitados e levados para o céu, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, que são ressuscitados para o julgamento final. Jesus Cristo fala, isso está em João, capítulo 5, verso 39, a respeito das ressurreições, a ressurreição para a vida e a ressurreição da condenação. Tá? Assim, então, é entendido essa sequência de eventos aí profética. Há um abismo, né? Um abismo onde Satanás é colocado, então a localização não está especificada, por isso ele se infere, ele, né, se refere à própria terra após a ressurreição dos santos. A terra estará vazia, em ruínas, sem um único ser humano vivo, e o grande propósito é impedir que Satanás engane as nações durante o milênio. Ele não conseguirá fazer isso porque o mundo estará completamente aí destruído. Há um reinado de Cristo, os crentes reinarão com Cristo por 1000 anos, passando-lhe um milênio nas alegrias e maravilhas do céu. E ocorrerá, conforme já vimos, o julgamento. Ou não sabei que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Então, temos que entender esse relato de Paulo, que haverá aí a fase de um juízo. Nós vimos isso também em Apocalipse 20. Ali são examinados os registros, tá? Então vamos atrás dos livros, né, da questão tanto profética como os registros das obras e o livro da vida. Os que se acham inscritos no livro da vida do Cordeiro não fazem parte dessa fase do juízo, já foram examinados porque eles já estão no céu. Se estão no céu, é necessário entender que eles estão salvos. Para dizer que estão salvos, tem que haver um juízo previamente para poder afirmar isso diante de todo o universo. Então já começou o juízo dos salvos, o universo expectante está aguardando para saber quem serão eles, até que Jesus termine a sua intercessão, e aí ele volte a segunda vinda. Nós também já estudamos a segunda vinda aqui, para que então possamos ser levados com o Senhor até o céu durante o período que chamamos de milênio. Então vai ser visto ali a leitura dos registros, vai ser julgada cada pessoa que aqui já viveu, podendo ser revisado então esses registros para se confirmar a justiça de Deus, sem sombra de dúvida nenhuma que Deus é um juiz bom e justo. Durante o milênio, Satanás ficará aprisionado nesse mundo, a terra, como já mencionado, sem forma e vazia, em ruínas, durante esse período de milênio, conforme está descrito aí no Apocalipse. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás vai ser solto de sua prisão para seduzir as nações que há em toda a terra. Aí esse acampamento, chamado Gog e Magog, vão reuni-las para peleja. E o número deles será realmente muito, muito grandioso. O nosso Senhor Jesus menciona, né, que os salvos, aqueles que entram pela porta estreita, que andam no caminho estreito, são poucos. Porém, os que andam aí na porta larga, no caminho largo, são muitos os que se perdem, disse o Senhor Jesus. Então, todos vão estar ali vivos, aqueles que já viveram do primeiro ímpio caído, provavelmente talvez Caim, até o último deles, quando a porta da graça se fechar e quando Jesus voltar e ser ali executado o juízo, todos eles estarão à vida, será como realmente uma inumerável multidão. Nesse momento, no momento da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, todos que se rebelaram contra Deus são trazidos de volta à vida para serem julgados. Então há o engano final de Satanás, que ele vai tentar o último engano, vai marchar contra a cidade santa e vai ocorrer a destruição final, porque descerá fogo do céu e cairá sobre os ímpios e os consumirá, deixando nada além
de cinzas. Novo céu e nova terra existirão e destruirão completamente isso. Os elementos ardendo se abrasarão, nos relatou Pedro. Vai ser destruído, inclusive, o inimigo das almas e seus anjos. E assim ocorrerá o fim do pecado. Essa punição, conforme nós já estudamos, não é eterna em duração, mas sim de consequências eternas. Essa é a chamada segunda morte, que é uma destruição permanente, ao qual não vai haver uma terceira ressurreição. Morrer uma segunda morte, ali termina isso. Apenas Jesus Cristo, por ser a fonte da vida, ele retorna da morte eterna, não fez sozinho, foi necessário ver a ordem do Pai, né? Jesus Cristo, teu Pai te chama. Aí ele então desperta da morte eterna e ressuscita. O único capaz de voltar da morte eterna, o próprio Deus. Então, a segunda morte, a finalidade dela simplesmente é o término do pecado, porque não existe pecado sem existir pecador, não existe mal sem existir malvado. Ocorrerá ali a chamada estranha obra de Deus, quando Deus de amor destruirá completamente. Antes disso, porque Satanás engana as pessoas e eles marcham contra a Nova Jerusalém. Antes disso ocorrer, no finalzinho do milênio, a Nova Jerusalém desce do céu, pousa sobre o Monte das Oliveiras, que vira uma planície, ela pousa ali completamente, já no lugar onde ela ficará durante toda a eternidade. Aí, nesse momento, Satanás é solto, ocorre a segunda ressurreição, as nações são enganadas e eles marcham contra a cidade. Nós vamos ler depois o capítulo 21 e 22 do Apocalipse, mas trazendo aí algumas palhinhas, não diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, tudo sem forma de isolado, já não havia mais água, depois é que Deus vai recriar isso. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Há uma promessa de Deus, haverá ali a sua habitação. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, o próprio Deus estará conosco, enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, dor, pranto ou sofrimento, porque as primeiras coisas passaram, diz o verso 4 de Apocalipse 21. Deus estará conosco, ele será o nosso Deus e nós seremos seu povo. Ele fará novas todas as coisas, novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Essa é a eternidade com Deus, a perfeição restaurada, uma comunhão plena, uma alegria eterna, uma paz infinita. Seremos povo de Deus, como sempre fomos destinados a ser. Tomem posse do reino que nos está preparado desde antes da fundação do mundo, vivendo em alegria e paz com Ele por toda a eternidade. Amém. Maravilha isso. Então há uma revelação do plano de Deus, ele revela o seu plano, especialmente no livro do Apocalipse, mas também em outras partes da Bíblia. A terra é restaurada nesse plano maravilhoso e volta a reinar a harmonia completa. A gente vai estudar alguns detalhes do que a Bíblia fala sobre a novo céu e a nova terra e os privilégios que teremos da eternidade, uma vida com Deus eterna, com Ele, conhecendo Ele muito próximo, né, sendo libertos completamente do mal e aí a destruição final do pecado. Por isso nos entregamos totalmente a Deus, na maior capacidade que temos. Ainda há algumas reservas, temos dificuldade de fazer isso completamente. Essa é a grande obra de intercessão do Senhor Jesus e da atuação do Santo Espírito para que a progressão desse processo de santificação e a entrega total seja devidamente plena e preparada aos que estiverem vivos, um pouco antes do retorno de Jesus ali ao final da intercessão de Cristo e durante o próprio período de grande angústia que viveremos, que será um estudo futuro, nós vamos estudar sobre isso, né, no poder de Cristo para nos salvar e operar aí o milagre da salvação na nossa vida, confiamos plenamente na promessa que ele tem para nós. Há um julgamento durante o período do milênio, volto a dizer, nós estudaremos isso também um pouquinho depois, mas como mencionamos, ele inicia ali quando os santos são levados para o céu, os exames, então, é feito um exame dos registros existentes nos livros e é confirmado a justiça de Deus,
ao garantir que aqueles que ali estão salvos e os que não estão, estão também perdidos, e por que isso ocorreu na vida deles. A terra fica completamente sem forma e vazia, Satanás é preso e há uma ruína mundial, onde está tudo destruído, enquanto Deus está julgando o seu povo, julgando lá no céu, presidindo o julgamento daqueles que estão perdidos. Os santos observam, então, os registros de todas as pessoas, eles compreendem e entendem as decisões de Deus em salvar um e não salvar o outro, e confirmam a justiça e a misericórdia do Senhor em seus julgamentos, e se preparam para a eternidade do entendimento completo do caráter de Deus. É feito, então, um período ali no final desse período do milênio, da libertação de Satanás, ao qual ele vai enganar pela última vez a humanidade e marchar contra a cidade querida, e aí então ocorre a sua destruição final. Nesse momento, no instante prévio disso, nós vamos ver aí a descida da Cidade Santa, a ressurreição, o último ataque e o fogo consumidor nessa sequência de eventos. E então Deus vai criar um novo céu e nova terra nessa presença de Deus eterna, com o fim do sofrimento e uma promessa de renovação, de uma eternidade restaurada. Esse é o resumo, né? Conforme mencionei, nós vamos estar vendo isso em etapas, um resumo basicamente dos eventos. Eu vou tentar agora estudar com vocês, é nosso propósito aqui na classe bíblica dar um entendimento não apenas básico, mas também um pouco mais aprofundado. Volto a dizer, não tenho a pretensão de esgotar o assunto, que muitos teólogos continuam ainda aprofundando e debatendo até o dia de hoje. Meu objetivo realmente é que nós estejamos aí aprendendo, aprofundando cada vez mais. Então, esse termo milênio, né, ele se tornou bastante popular, assim como outros termos usados no Apocalipse de São João. Talvez aí haja uma sensação global de que o fim pode estar próximo, que o Redentor é necessário para controlar o que parece ser tornado incontrolável. Então, vou levantar algumas questões. Quais são as questões que envolvem o milênio que estão sendo discutidas? Qual a diferença das visões? Qual a relevância da doutrina para os crentes nos dias de hoje? Eu vou tentar resgatar alguns posicionamentos históricos a respeito do milênio. Claro, estou falando do período do Novo Testamento, porque esse conceito, embora era conhecido no tempo do Antigo Testamento também, mas foi mais claramente expresso após o período do Novo Testamento, especialmente após o Apocalipse, o mencionar o tempo de uma forma mais precisa. Jeremias menciona que a terra fica sem forma e vazia, mas ele não expressa exatamente o tempo. Esse tempo é expressado realmente por João na revelação do Apocalipse, que significa exatamente isso, revelação. Então, eu vou trazer os três principais posicionamentos históricos relacionados ao milênio e ver de qual, então, que ele está mais em harmonia com o esclarecimento bíblico. A gente vai explorar aí, em especial, três posicionamentos, embora eu vou trazer um precursor do primeiro, mas os três principais posicionamentos atuais, que é o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. E a gente vai ver, então, as interpretações aqui em cada um deles. No amilenismo, diz que toda a era cristã é o milênio, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo diz que o milênio precede a segunda vinda de Cristo, ele vem antes. E o pré-milenismo diz que o milênio precede a segunda vinda de Cristo e precede o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra ainda aqui. Bom, como mencionei, para chegar no amilenismo, eu vou explicar um contexto inicial, anterior a ele, que é o chamado quiliasmo. Tá? Quiliasmo é uma visão que ganhou uma vida própria. De acordo com essa visão, Jesus voltará visivelmente à Terra e estabelecerá o seu reino, que durará 1000 anos. Depois do período de 1000 anos, o fim vai chegar. Esta visão é bastante materialista e apela, claro, aos sentidos, e a esperança de um reino messiânico terreno reapareceu aí nos tempos difíceis que temos vivido. No século III, depois de Cristo, o quilianismo provocou uma reação que veio de uma forma de amilianismo. Orígenes ensinava que o reino de Deus estaria ancorado na alma do crente, sugerindo uma escatologia individualizada, vai vir só para cada um. Tá? Jesus já voltou para você, mas não para você, só para o outro. Então ele vai voltar de uma forma individualizada. No século IV, Agostinho se posicionou contra o quiliasmo
ele sugeriu que a igreja seria a cidade de Deus na terra e que o milênio já havia se tornado uma realidade. Então, existe aí uma negação do milênio literal, não é algo literal, é apenas simbólico, e interpreta como um símbolo do triunfo do cristianismo, porque Jesus volta e reina completamente aqui nesse mundo. Diz que o que está escrito em Apocalipse é uma alegoria. Isso foi popularizado em especial, como já mencionei, por Agostinho, tá, que viveu de 354 a 430, e se baseia nessa interpretação alegórica sem fundamento exegético mais sólido. Então, a primeira ressurreição é vista como um novo nascimento da fé ou como um batismo, e não como um evento final futuro. Nessa ideia, nessa visão amilianista, o período é interpretado como um período que vivemos atualmente na Terra. Você vive 50, 60, 80, 100 anos. Isso é um milênio, que ele é algo apenas simbólico, eles dizem, entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Os amilenitas, eles acreditam que Jesus vai retornar em forma direta e cataclísmica, iniciando uma nova era da Terra, seguida do juízo final e da eternidade. O juízo final é depois. Mas Jesus vai vir para salvar os seus. E para isso tem que ficar claro quem é o seu e quem não é. Então, é um tanto quanto complexo de entender assim, mas muitos ainda entendem até hoje. Vai falar daqui a pouquinho sobre algumas implicações e algumas teorias também. E nós já estudamos, quando estudamos sobre o retorno de Cristo, a gente estudou um pouquinho sobre as dispensações, tá? Estudamos um pouquinho aí a respeito das questões das alianças, tá? Do próprio retorno de Jesus, se ele é, ou se já não é a história do arrebatamento secreto ou não. Nós também já vimos isso. Convido a você que, se quiser, né, resgatar esse conhecimento, que retorne no estudo sobre o retorno de Cristo que nós fizemos em julho aqui na classe. Então, a gente tem que entender um pouquinho aí como é que se dá isso. Há, então, algumas críticas, alguns questionamentos à doutrina milenista, tá? Porque falta uma base exegética, né? Por exemplo, George Led, nos primeiros anti-milenistas, eles rejeitam a interpretação natural do Apocalipse, não por razões exegéticas, mas porque não gosta da doutrina milenista, ele não gosta dessa ideia. O método de interpretar alegoricamente pode levar a especulações que o próprio autor nunca teria reconhecido. Para aí, mas se é tudo simbólico, toda uma alegoria, então como é que você consegue entender isso? Existe em princípio. Se eu entender, por exemplo, pelo escrito bíblico, que a época de tempo, a última profecia de tempo é as 2.300 tardes e manhãs, então não há outra profecia de tempo após isso, dado pela Bíblia. Até porque um dia em profecia é como um ano literal. Então, o milênio são 365 mil dias. Aí ficariam 365 mil anos. Como é que é isso? A eternidade é muito mais tempo que isso. É, mas o juízo de Deus só vai vir depois? Deus não vai terminar com esse negócio agora e depois a gente vive a eternidade? Como é que é esse entendimento? Há algumas repercussões filosóficas importantes para nós pensarmos sobre essas diferentes interpretações. Então, a rejeição da interpretação literal do Apocalipse não se baseia em evidências textuais sólidas, com certeza não, mas em preferências doutrinárias, era em preferência daquele que colocou isso. Agora, se nós estudarmos cada um desses itens, nós veremos que as coisas são diferentes. Uma outra cosmovisão sobre a noção do milênio, a chamada pós-milenismo, tem a origem, né, ali também em Agostinho. Daniel Whitby é considerado o pai do pós-milenismo. Ele sintetizou os pontos de vista já aí a partir de 1725. Nessa visão, a visão mais positiva do mundo e de suas sociedades, acredita no crescimento gradativo do reino de Deus, que é considerado uma realidade presente. Há ainda algumas divisões, nós chamamos, por exemplo, o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico ele tem a sua origem na igreja primitiva e foi um entendimento predominante nos tempos apostólicos nos primeiros séculos. Quando reapareceu na história da igreja, frequentemente manifestou características fanáticas quiliogistas, pois é vibrante em várias comunidades cristãs de fé, especialmente nas igrejas evangélicas e carismáticas, bem como também aí na igreja adventista do sétimo dia.
O pré-milenismo dispensacionalista, ele entende que essa origem vem por volta de 1830, né, como nós já estudamos um pouquinho sobre o dispensacionalismo, em especial por John Nelson Darby e os irmãos Plymouth, que exercem uma influência, então, ali importante nisso, e eles propagam, né, amplamente que, por meio da Bíblia de referência Scofield e os estudos bíblicos, que, em especial com o Instituto Bíblico de Moody, em Chicago, as suas ideias. Atualmente, essa ideia é muito popular nos círculos evangélicos, mas tem passado por desenvolvimentos diferentes ao longo do tempo. É a teoria mais aceita no meio evangélico. Existe um período ali de milênio, né, antes do retorno literal de Cristo. Então, essa interpretação, existem alguns posicionamentos ligados a isso, né? Esse pré-milenianismo, ou trava-língua, dispensacionalista clássico. Eles insistem que todas as profecias devem ser entendidas literalmente e detalhadamente. Eles não veem qual tem a parte literal e qual que é simbólica. Tá? Eles veem uma descontinuidade acentuada entre Israel e a igreja, com Israel desempenhando um papel importante no futuro, e que há um arrebatamento secreto, né? E uma vinda invisível de Cristo antes da segunda vinda oficial de Jesus. A questão do pós-milenismo, eles colocam que, erradamente, que a segunda vinda de Cristo após o milênio, semelhante ao amilenismo, mas com algumas diferenças bem importantes, né? Porque uma diz que não existiu o milênio e a outra existe. Uma coloca o milênio como sendo aqui, tá? E a outra é um período que vai existir depois. É um conceito de reino terrestre, ele acredita que o reino terrestre durante um período denominado milênio e que não há necessariamente 1000 anos literais, e nessa expectativa aí de uma cristianização mundial, que todo mundo vai então se cristianizar após esse período de milênio, após o evangelho ser pregado, as reformas sociais vão levar então a uma cristianização de todo mundo. Houve um declínio dessa forma de pensar, o pós-milianismo, tá? Por causa justamente dessa visão um tanto quanto exagerada dos eventos históricos. As grandes guerras mundiais tiveram também um grande impacto nisso, porque a chegada da era nuclear convenceu muitos que a sociedade não vai melhorar conforme era esperado aí pelo pós-milianismo, que eles diziam que as coisas vão resolver aqui, vamos cristianizar o mundo, e o mundo vai ficar muito bom. Biblicamente falando, quando a gente vai estudar isso melhor em Apocalipse, antes do retorno de Jesus, as coisas vão piorar aqui e não melhorar. Então, existiu essa mudança de perspectiva, eles ficaram muito desapontados, né? Então, voltaram para a opção do amilenismo e não, como nós já vimos apresentando e vamos aprofundar um pouco mais, que é a questão do milênio no céu. Há, então, algumas profecias que eles não conseguem explicar, né? Que a profecia pós-milênio eles não conseguem explicar. Por exemplo, o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, no qual Paulo profetiza que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, com homens egoístas, avarentos e cruéis. Ou seja, o mundo não vai melhorar. Há uma piora da condição moral, porque Jesus mesmo disse que o amor de muitos se esfriaria, e os homens perversos estão impondo, né, irão impor de mal a pior, enganando e sendo enganados, nos fala Paulo. E Jesus também compara com os dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim virá também na vinda do Filho do Homem. Ocorre ali uma degradação moral que ali existiu. Se davam em casamento, comiam, bebiam e viviam de qualquer forma. Tá? Então, existe aí essa questão. Vou tentar resgatar um pouquinho, são várias ideias com pequenas diferenças para que a gente possa estar aprofundando e aprendendo um pouquinho mais. O pré-melianismo ele posiciona corretamente a segunda vinda de Cristo e o início dos 1000 anos, né? Os pré-milenianistas. Então, o milênio, a vinda de Jesus é antes do milênio, não a vinda de Jesus é depois do milênio. Esse é chamado pré-milenianismo. Ele posiciona a segunda vinda no início dos 1000 anos. Tá? Ao qual era o posicionamento dos apóstolos e também é o posicionamento aí, por exemplo, dos adventistas do sétimo dia. Há uma origem histórica dessa visão, né? Os primeiros pais da igreja, eles mantinham isso até por volta do terceiro, quarto século, quando começa a surgir essa ideia
a milenista, tá? E existiu também um declínio e o ressurgimento dessa ideia, né? O amilenismo prosperou, embora o pré-milenismo sobreviveu e foi resgatado significativamente a partir do século XVII, em especial dentro do protestantismo. E dentro do pré-milenismo ainda há algumas coisas importantes a serem mencionadas, por exemplo, os futuristas históricos modernos, que consideram a igreja o verdadeiro Israel de Deus e interpretam a profecia do Antigo Testamento de uma forma mais simbólica ou espiritual, e há os futuristas dispensacionalistas, que esperam que as profecias do Antigo Testamento sobre Israel se cumpram com a restauração literal da nação e do templo em Jerusalém, que é, como já mencionei, o ponto de vista predominante no protestantismo apostatado nos dias modernos. Tá? E temos aí alguns problemas com o dispensacionalismo, que eu volto a dizer, nós já estudamos em especial quando falamos do retorno de Cristo. Lá eu mostrei um pouquinho mais aprofundados pelo dispensacionalismo, fui eu mesmo que fiz esse estudo também, só vou estar resgatando alguma coisa para nós conversarmos aqui. A noção, por exemplo, do arrebatamento secreto, ensina equivocadamente que Jesus vai voltar de forma secreta e não de uma forma literal visível, e a conversão em massa dos judeus, porque eles acreditam que no milênio todos os judeus se converterão e voltarão para ser o povo de Deus, né? O que não está bem escrito ali. Se eu for ainda a Daniel, em especial Daniel 9, tá? Que está trazendo uma parte de Daniel 8, inclusive na continuação de Daniel 8, nós vamos entender lá que há um período de tempo separado para o povo de Deus, para os judeus que são o povo de Deus, tá? Daquela época de Daniel. Um período de tempo de 490 anos, dada a ordem para sair e restaurar Jerusalém, tá? Até o ano 34, no apedrejamento de Estevão, o período aí de 490 anos. Do ano 457 a.C. até o ano 34, após da era cristã, após o nascimento de Jesus. Embora, historicamente, Jesus não nasceu exatamente no ano 1, ele nasce um pouco antes. Tá? Mas se datou assim. Importante sabermos a questão histórica. Então, é uma interpretação literal excessiva, que tende a interpretar literalmente algumas profecias e que faz confusão com outras interpretações. Algumas coisas que não era para ser literal, eles literalizam, e algumas coisas que eram para ser simbólico, eles entendem literal. O pré-milenismo bíblico adventista, ele traz essa visão, uma visão única. Ensina que a segunda vinda de Jesus é um evento único, não vem em secreto, depois ele vem e aparece depois de um período de 7 anos. Tá? Conforme ele já estudou no segundo retorno de Cristo, volto a dizer. É um evento único, real, audível, visível por todo o mundo e mundial. E então, após o retorno de Jesus, vai iniciar o período de milênio. Tá? Não ocorre o milênio nem antes de Jesus vir e nem depois. Quando Jesus volta, é que ocorre o milênio. Jesus não vai voltar depois do milênio. Jesus volta e então inicia o milênio. Isso está fundamentado, com certeza, em vários textos bíblicos, né? Eu citei vários para vocês quando estamos no retorno de Jesus, especialmente Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse do capítulo 19 e capítulo 20. Ora, qual é o tempo do milênio? Bom, o milênio determina aí a sua natureza. Alguns sugerem que toda a era cristã é o milênio, como a gente já viu. Mas nós entendemos que o milênio como um tempo de desolação da terra, quando ninguém viverá na terra e o juízo celestial estará sobre Satanás e os mortos e os iníquos determinam, então, tem determinada a sua justiça. O milênio é um período de 1000 anos, basicamente assim. Então, o tempo, há um contexto assim amplo, especialmente quando a gente vai estudar ali do capítulo 15 ao capítulo 19 de Apocalipse, tá? Como nós faremos em estudos posteriores. Mas, para dar o entendimento que nós precisamos, a gente vai resgatar alguma coisa aqui. Então, para determinar o tempo do milênio, nós temos que considerar o contexto de Apocalipse 20. A segunda parte do Apocalipse, começando no capítulo 15, segue em grande parte uma sequência cronológica de eventos. Apocalipse 15 a 19, ele escreve as 7 últimas pragas, o juízo de Babilônia e a segunda vinda de Cristo. Essa é a sequência importante para entender. Após vem o milênio. Então, após o Apocalipse 15, nessa segunda parte,
é uma sequência cronológica, é um evento atrás do outro. Ele não traz as coisas, muito, vamos assim dizer, perdidas em si. Ele começa a vir essa sequência. Então, quando que inicia o milênio? Apocalipse 21:3 descreve o tempo do início do milênio, com a prisão de Satanás. Então, Satanás fica preso, ele não consegue mais enganar as nações. Se ele está preso e não engana mais ninguém, então o mundo vai estar o quê? Sempre seres humanos. Quando que o mundo vai ficar sem seres humanos? Quando Jesus vier e destruir esse mundo. O verdadeiro Cristo, conforme nós já vimos, ele vem para destruir, ele não põe os pés nesse mundo, ele fica nos ares. Os salvos vão encontrar o Senhor nos ares, diz Apocalipse, diz Mateus 24. Vão encontrar o Senhor nos ares. É ali que vão os salvos. Há um falso Cristo. A gente vai estudar isso mais para frente de novo, e se tem alguma coisa, quando eu falei do retorno de Jesus, o falso Cristo vem falar paz e segurança. Vai falar da prosperidade nesse mundo. O verdadeiro vai para destruir isso, para fazer o juízo, e depois do juízo começa novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então, a gente tem que entender esse contexto. Os versos 4 a 6 de Apocalipse 6, Apocalipse 20, eles mencionam o reinado de Cristo como os remidos em todas as eras no céu durante o milênio. Após o milênio, dos versos 7 a 15, então trata dessa sucessão de eventos da corte celestial, o ataque final de Satanás e então o juízo final de Deus. Já os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, também numa sequência, ou seja, após isso ocorrer, retrata uma situação completamente nova, com o fim da morte, um relacionamento íntimo, face a face, estabelecido entre Deus e seu povo, e a terminologia do santuário, então, permeia todo esse capítulo, porque Deus vai habitar, né, tabernacular com eles, indicando que Deus agora habita diretamente entre os seus filhos, e que a tão desejada consumação e cumprimento do plano da salvação foram finalmente alcançados. Então, existe uma progressão cronológica com os anjos, com as pragas. Os anjos com as 7 pragas são introduzidos e derramam suas taças. Um dos anjos com a taça explica o juízo de Babilônia. O anjo com a taça mostra a Nova Jerusalém, do verso 21 a 22, justamente nessa sequência de eventos ali. Então, há um vínculo conceitual, ou seja, desfazer essa trindade satânica, Satanás, a besta e o falso profeta. Eles são destruídos, são apresentados lá em relação das taças da ilha de Deus, das pragas, e depois nós chegamos a ler o texto, tá? O Apocalipse 20 é falado, mencionado ali, que o lago de fogo e enxofre havia sido preparado para Satanás e seus anjos, e também para o falso profeta e para a besta. É mencionado lá. Quando eu cheguei até a citar no texto de hoje, quando eu li para vocês, falei assim, ó, a gente vai estudar isso melhor quando falarmos de Apocalipse 13. Tá? Então, existe essa trindade satânica, que é o dragão, o falso profeta e a besta, e isso tudo é definitivamente desfeito durante o milênio. Quando Jesus volta, ele põe um fim, né? E aí fica tudo desfeito durante o milênio. Essa destruição sucessiva da trindade satânica indica que a segunda parte do Apocalipse é uma cronologicamente sucessiva. A partir do Apocalipse 15, os eventos ocorrem totalmente em sequência. Então, esse tema, salvação, juízo, ele está diretamente ligado a essa descrição dos eventos. Então, ocorre um juízo extensivo de Babilônia e seus estágios, motivado pela perseguição dos verdadeiros crentes, e a ideia da salvação do povo de Deus vem à tona em meio à descrição do juízo, culminado aí em Apocalipse 21 e 22, com a Nova Jerusalém. Então, é um vínculo conceitual que ocorre na hora de uma progressão, em vez de uma recapitulação escrita, mas sim discriminada, né, detalhada a partir da segunda parte do Apocalipse. Há alguns vínculos terminológicos, o lago de fogo e enxofre, progride Apocalipse 19 e 20, mostrando a sequência de eventos, tá? Que é praticamente aí o local do derramamento da ira de Deus, da taça da ira de Deus, que é o que poderia se chamar o local verdadeiro do inferno, tá? E que nós já vimos, já estudamos no estudo anterior um pouco a respeito disso. Ocorre uma guerra, que é uma terminologia de guerra, né? Onde os ímpios são enganados por Satanás e vão marchar contra o acampamento dos santos, a cidade querida, e ali então ocorre novamente uma guerra, né? Preparados para a peleja, Gog e Magog, o Armagedon, esse é o momento da batalha do Armagedon. E aí então, após eles
se ajoelharem e confessarem, todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Deus é justo. Após esse momento, ocorre então o derramamento ali de fogo dos céus e a consumação dos ímpios. Essas são a sequência de eventos. Então, tem essa sequência de eventos. 7 últimas pragas, Apocalipse 15 e 16, a queda da Babilônia, 17 e 18, a segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19, o milênio, Apocalipse 20, e a nova criação, dos capítulos 21 e 22. Uma sequência bem lógica de eventos conforme está acontecendo a partir do término da mensagem, que é as 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14, a última mensagem de advertência ao mundo. Aí já vem da ira de Deus, já vem toda a sequência. Então, nós estamos vivendo nessa iminência desse momento agora, na última mensagem de advertência ao mundo. Nós vamos estudar isso melhor quando estudarmos Apocalipse na sequência das cenas proféticas, tá? O Apocalipse foi escrito em quiasma. Então, um quiasma, se você não sabe, é uma forma poética de escrever vários textos bíblicos. Há vários salmos escritos em quiasmos, há vários textos do Evangelho e também dos profetas escritos de forma quiástica. E não é diferente no Apocalipse, no qual a primeira cena está em paralelo com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e a cena do meio. Tá? São 8 cenas descritos em Apocalipse, a gente vai pegando uma a uma até a quarta e a quinta ali, que são as cenas centrais, que é a mensagem de juízo de Deus. É a mensagem central do livro de Apocalipse. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez ir aprofundando um pouquinho do que nós vimos aqui. Questão aí do pré-milenismo dispensacionalista. Existe uma teoria da lacuna. Eles pegam ali Daniel 7, Daniel 9, tá? E tentam criar um espaço após que eles colocam ali entre o arrebatamento secreto, e aí existe um período de 7 anos para arrependimento do povo judeu, e aí vem Jesus novamente de uma forma visível por todos. Eles colocam isso. Mas há uma interpretação errada sobre se aplica a Jesus ou se aplica ao inimigo de Deus, a questão do príncipe, como é mencionado ali em Daniel 9. Eles interpretam de uma forma, quando você pega o processo conforme a gente estudou no Retorno de Jesus, eu estudei isso com vocês, estudei isso em detalhes sobre as dispensações, você consegue entender isso de uma forma mais clara. E aí eles precisam, ao ter esse entendimento, o que eu faço com o milênio? Aí eles trazem essa visão que nós passamos para vocês. É por isso que a gente diz que, na realidade, o entendimento do milênio está se amoldando a uma tradição que eles querem manter, e não necessariamente a um acurado estudo mais aprofundado das Escrituras. Apocalipse 20 fala, como já mencionei, das 2 ressurreições, e o período do milênio se encaixa ali. Tá? E o contexto e os termos que eles sugerem que elas são físicas, elas não são espirituais, não é uma coisa alegórica, é algo real. Então, a segunda ressurreição no final do milênio e a primeira ressurreição no início dele. A primeira está associada à segunda vinda de Jesus, antes do milênio, os salvos vão com Jesus para o céu, e aí reinam com ele durante os 1000 anos, enquanto ocorre a segunda fase do juízo. E a segunda ressurreição ocorre no final disso, quando aí finalmente vai ocorrer a execução da morte definitiva dos ímpios. A primeira fase do juízo serve para todo o universo expectante saber quem serão os salvos e se Deus é de fato justo em levar pecadores para o céu, porque nós somos pecadores, mas não estaremos mais em pecado, porque nos santificamos em Cristo Jesus. Fomos santificados pela atuação dele, pela intercessão dele e pela atuação do Santo Espírito. E então os salvos querem saber quem são esses. Aí nós chegamos lá, estamos salvos, ora, ok, e todos já sabem o porquê, mas aqueles que não vieram por quê? Aí é para nós sabermos. Essa é a segunda fase do juízo. E aí, a segunda fase do juízo então, vai revelar o porquê que aqueles não vieram. E aí nós vamos reconhecer que Deus realmente foi justo. E assim termina, e aí Jesus vem a terceira vez, executa, termina tudo e finito. Por que tem que ter a segunda ressurreição? Porque Deus não opera como alguns pensam, nós já estudamos no estudo anterior,
Ah, morreu, a alma vai ficar esperando o juízo. Se ela morreu, se ela vai para o inferno, vai ficar lá ardendo eternamente. Não. A execução do juízo, ele tem que estar vivo, que Deus é um Deus dos vivos. Então, ressuscita de novo. Aí recebe a sentença e aí morre definitivamente. Essa é a lógica. Deus não tem prazer com a morte do ímpio. Ele vai ficar ardendo eternamente. Não tem. Não tem como entender isso. O Deus de amor não é assim. Alguns termos são importantes para nós conversarmos aqui. Ó. O termo, eles voltaram a viver depois dos 1000 anos. Tá? Não sei se eu vou acertar aqui a pronúncia do grego, mas seria algo do tipo exezan. Tá? É usado tanto para os salvos como para os ressuscitados após o milênio. Esse paralelismo sugere que ambos os usos se referem a ressurreições físicas. Tanto os salvos ressuscitaram, como também os ímpios. Ambos estão ressuscitados fisicamente, não é uma coisa etérea. Né? Fisicamente, já conversamos sobre isso, o ser humano se torna uma alma vivente quando ocorre a união entre corpo e o Espírito de Deus. Nós vimos isso também no estudo anterior. Em contraste com esses dois grupos, que se perde uma ressurreição espiritual, é comparado a uma ressurreição física. A ressurreição, ela é física. Existe um outro termo também utilizado, que é o termo anástasis, tá? Que é o termo ressurreição, tá? Que é usado 42 vezes no Novo Testamento, especialmente para descrever ressurreições físicas. É o mesmo encontrado em Romanos 6,5, onde está se falando ali metaforicamente com a questão do batismo. Tá? Então, a natureza do milênio, né, que vão estar, vai ocorrer o reinado e também o julgamento. Os salvos vão estar reinando com Cristo durante o milênio e é o processo de juízo que ocorre ali. Então, faz parte dessa etapa de reinado que avaliar a situação dos ímpios na segunda fase do juízo de Deus. Satanás ele está preso, os oponentes de Deus estão mortos, os crentes estão com Deus no céu durante esse período. Alguns chamam dessa idade de ouro, né? Não é a idade de ouro na Terra, no qual a Terra vai prosperar completamente durante o milênio. Tem nada, não é isso que é descrito. Apocalipse não descreve idade de ouro na Terra, com Cristo reinando em paz sobre os seus habitantes. Os seguidores de Cristo eles são descritos como acampamento dos santos e a cidade amada. Essa descrição sugere que o povo de Deus está no céu durante o milênio, não na Terra, porque eles não estão aqui. Aí depois a cidade de Jerusalém desce do céu, ataviada como noiva para o seu noivo. Por que ela está descendo no céu? Porque ela está no céu, ela não está aqui. Então, alguns dizem que Jesus, no milênio, ele vai estar com um reinado próspero aqui. Não, ele está no céu. A Nova Jerusalém desce do céu. Ela vem do céu. Então, a natureza do milênio não é o evangelismo mundial. O milênio não é descrito como um período de evangelismo global. Não. Os fiéis estão servindo como sacerdotes e reinos com Cristo. É um juízo milenar, há um período de 1000 anos, onde os redimidos estarão envolvidos no processo de juízo. A terra está desabitada, sem forma e mais uma vez, com forma mais vazia. Então, nós cremos que o período de 1000 anos é literal, baseado na forma com que João descreve o tempo de Apocalipse 20. É um contraste com esses eventos simbólicos aí. João usou construções anormais para escrever os templos simbólicos em outras partes do Apocalipse. Mas aqui os 1000 anos é descrito de uma forma natural 6 vezes. Por quê? Porque é um período literal. Na ressurreição dos justos, nós percebemos isso. Os salvos são levados para o céu e assim inicia o milênio. A morte dos ímpios ocorre ali, permanecem assim durante todo o milênio. Eles continuam mortos e a terra desolada, é um abismo sem forma e vazia durante os 1000 anos. Satanás ele está preso, claro que essa prisão é simbólica. Um anjo você não consegue prender com correntes. É algo circunstancial, que ele vai estar incapaz de enganá-lo, de ferir alguém. Confinado apenas na terra, ele não consegue sair da terra, ele está circunscrito aqui. E ele vai ter, então, muito tempo para pensar no que fez. E ainda assim, quando terminar o milênio, ele vai testemunhar que ele não se arrependeu. Para que ninguém pudesse pensar assim: ah, mas se Deus tivesse dado uma chance para Satanás, será que ele não teria se arrependido dos seus atos? Após o milênio, ele testemunha de que não fez isso. Ele volta a enganar as pessoas para ir em contra a cidade e destruí-la à força. Esse período, né, demonstra isso. Então, ele é um reinado milenar de Cristo aonde? No céu. Cristo estará com os salvos no céu reinando.
não aqui. É um período que vai servir de julgamento para os ímpios e para vindicação da justiça de Deus. Então temos que entender essas visões que são colocadas e são aí contrastadas. Há um período entre a primeira ressurreição e a segunda, que é o período do milênio. Os mortos como estão? Estão inconscientes, completamente inconscientes, sem saber o que está acontecendo aqui. Porque os salvos estão imortais, sim, mas uma imortalidade condicional, no qual está condicionado a perpetuação da sua obediência e, consequentemente, acesso à árvore da vida. Nessa compreensão, eu consigo basear em contextos de Eclesiastes 9, Daniel 12, 1 Coríntios 15. Aí eu consigo entender isso devidamente. Vai ocorrer, então, a descida da Nova Jerusalém, ocorre a ressurreição dos ímpios, o cerco à cidade e o juízo final. E, afinal, a vindicação da justiça de Deus, porque todo mundo estava avaliando os livros e vendo os acontecimentos da vida de cada um e, consequentemente, o juízo de Deus como sendo algo justo. Inclusive, vão ver as muitas vezes em que Deus tentou alcançar e salvar e aquelas pessoas não quiseram. Corre uma transparência muito grande nesse processo, demonstrando a imparcialidade em todas as suas decisões. Finalmente chega o fim do pecado, é erradicado totalmente. O universo estará livre do pecado e dos pecadores. A terra então é purificada, não pelo dilúvio das águas, mas sim pelo fogo que purificará completamente, eliminando todo vestígio do mal e causando então uma restauração cósmica com a criação restaurada à sua perfeição original. Essa é a terra recriada, perfeita, em harmonia, sem vestígio do pecado e da morte, numa criação harmoniosa com os remidos de todas as eras, vivendo em paz, em comunhão perfeita com Deus e entre si, e com a presença de Deus diretamente conosco, nos tornando seu povo, sendo Ele diretamente nosso Deus, eliminando qualquer separação que já existiu nos mais de 6.000 anos de pecado. Então é importante entendermos isso, compreender qual é o plano divino. O estudo do milênio nos ajuda a entender melhor o plano de Deus para a redenção e restauração do universo. Nos traz a esperança em relação ao futuro, no qual as coisas vão ser devidamente esclarecidas. O milênio é o período no qual todas as coisas serão esclarecidas para nós. E isso nos leva ao quê? A estar motivado para a missão, porque nós queremos que aqueles que estão perdidos venham se salvar também. Nos inspira, então, a compartilhar o Evangelho, sabendo que o retorno de Cristo está próximo. Por isso, eu tenho um desafio a interpretar devidamente o milênio. Se eu não entender isso de uma forma errada, o milênio é ainda aqui. Não, o milênio é um período depois. Eu preciso tentar buscar aliviar a confusão, tirar a divisão que existe entre os crentes. Então, entender Apocalipse, como frequentemente ele é um símbolo, parte simbólica e complexa, mas também com alguma literalidade. Existe uma literalidade aí. E esse entendimento é importante para nós, sob, claro, orientação do Espírito Santo para a correta interpretação. Não existe uma urgência na missão, porque a proximidade do retorno de Cristo é iminente. E por isso eu preciso ser transformado, tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. Então é necessário que eu perceba essa perspectiva aí bíblica para poder viver a vida santa e dedicada ao Senhor, na visão global de levar aí o evangelho do reino a todo mundo. E aí eu vou me preparar devidamente para o reino de Deus. Por isso eu vou estudar a palavra, vou buscar ter uma vida de oração, de testemunhar, de serviço, de santificação, para chegar até aquele que precisa. E assim como igreja, eu tenho que entender o contexto que eu vou viver para proclamar o evangelho, né, que está sob nossa responsabilidade para que Jesus possa vir em breve, preparando os crentes para encontrar o nosso Senhor, vivendo uma vida de serviço em comunidade, refletindo o amor de Deus às demais pessoas e dessa forma, através de nós, antecipando os princípios do seu reino. E assim envolvemos um sinal da proximidade do milênio, um sinal da proximidade do retorno de Cristo. Ocorre a pregação mundial, ocorre o conhecimento e o avanço, não apenas tecnológico, mas do próprio evangelho, ocorre as devidas condições morais do mundo, o remanescente se destacando, purificado, e o mundo cada vez mais em trevas morais. E os diversos eventos globais, as guerras, as fomes, os terremotos, as epidemias, em escala global, conforme estão previstos na palavra.
Essa é a esperança do milênio. O milênio vai trazer o fim do sofrimento, a cessação de toda dor, morte e lágrima. Vai trazer justiça perfeita, o estabelecimento do novo reino de Deus, uma restauração completa, uma comunhão eterna. E nos convida, então, a nos prepararmos para estarmos devidamente com o nosso Senhor. Assim eu entendo isso devidamente e me preparo assim para os eventos que se seguirão ainda hoje, no qual eu viverei com Jesus em seu reinado por todo o milênio e, consequentemente, após terminar o juízo, por toda a eternidade. Então, traz uma compreensão mais correta de Deus e de sua justiça, porque ele termina com o mal, traz a urgência da decisão, porque Jesus está próximo de voltar, e me traz aí o conforto na perda, porque existe a ressurreição dos salvos e, consequentemente, um apelo de que Deus vai trazer devidamente aí a esclarecimento a cada um dos questionamentos existentes. O milênio ele não é uma era de paz eterna, ele não é isso, ele é um juízo final de Deus, é um tempo que não afeta os verdadeiros filhos de Deus diretamente, porque nós estaremos no céu, mas que estabelece a justiça, porque Deus está executando o seu juízo, por isso que a terra está sem forma e vazia, totalmente desabitada e desolada, e Satanás está preso. Demonstra que Satanás não se arrependeu de fato, porque ele não está sob influência do Espírito de Deus. Então, a libertação de Satanás diz isso. O ataque final, mais uma vez, também testemunha isso. E nenhum dos salvos, de fato, se arrependeu, tanto é que estão vivos e marcham para destruir, ainda que tenham conhecimento do que vai acontecer, ainda que de joelhos eles confessem que Deus é justo, ante a autoridade e o poder de Deus eles se ajoelham, ante a autoridade, legitimidade, santidade de Deus eles confessam que, de fato, Deus tentou salvá-los e eles não quiseram. Então, esse acontecimento é crucial para entender e para trazer completamente, não apenas a autoridade de Deus, mas seu caráter, sua santidade, sua justiça. É um veredito executado no tempo certo para que então possa haver novo céu e nova terra que serão estabelecidos. Por isso, o ensino da doutrina da crença sobre o milênio, ele traz conforto e traz esperança, porque Deus realmente fará justiça, em especial na promessa do reino eterno, e que me leva a fazer um convite aberto a todas as nações que têm interesse em aprender e tomar uma decisão pessoal de realmente ali aceitar esse chamado de Deus, me preparar para esse reino e cumprir a missão que Deus tem para mim. Então, na correta perspectiva bíblica, eu vou entender que o milênio é após o retorno de Cristo, que as ressurreições, a primeira e a segunda, que delimitam o milênio, elas são físicas, que ocorre durante esse período um juízo, o juízo final, a segunda parte do juízo, e a parte final ao terminar o milênio. Vamos suspirar um pouquinho, vamos agora para a parte final aqui. Nós já mencionamos com ela a terceira vinda de Cristo, e eu vou convidar vocês a nós voltarmos para a Bíblia, tá? E vamos estudar aí Apocalipse 21 e 22, falando agora na sequência do novo céu e da nova terra que são criadas, tá? Então a gente vai pegar um pouquinho falando sobre a Nova Jerusalém, porque os salvos acabaram de ser levados para o céu e vão entrar na cidade querida. Aquela cidade que Hebreus 11 menciona que os patriarcas, tá, aguardavam, cidade preparada sem o auxílio de mãos humanas. Vale a pena nós irmos lá. Apocalipse, não, deixa eu marcar o Apocalipse, se você já abriu aí, e vai em Hebreus 11, tá? Que é um texto legal de nós vermos esse. Apocalipse 11, verso 13. Ó, vamos pegar um texto antes aqui, ó. Falando de Abraão, verso 10. Falando de Abraão, aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Essa cidade que Deus tem preparada, ela é a Nova Jerusalém. Verso 13. Todos estes morreram na fé. Por que estes? Porque ele vai falar. Vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Noé, e depois vem para Abraão. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque falavam desse modo, manifestavam estar procurando uma pátria. Que pátria? Essa pátria que Deus edificou e não o homem. Que eles não a viram, mas saudaram apenas de longe. Esse é um texto de Apocalipse 21, o contexto dos 21, tá? Que nós vamos ler agora. Apocalipse 21, verso 1.
Se você quiser, pode me acompanhar aí na leitura. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela desce do céu e aí vem a novidade de vida, o novo reino que Deus vai estar fazendo. Nós estamos no céu, nós não estamos nesse mundo. Esse mundo vai estar isolado, sem forma, vazio, conforme é descrito em Jeremias. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu com parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será futuro, que vai acontecer depois, o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então ela desce, a segunda morte é depois, será futuro. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 flagelos e falou comigo: Dize-me, vem mostrar-te-ei essa noiva, esposa do cordeiro. Um que tinha as 7 taças, porque ainda não aconteceu todo o derramamento. Jesus não veio, vai vir. Aliás, aqui já está concluído. Execução do juízo de Deus, é isso que está querendo dizer. E me transportou em espírito até a grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ao qual tem glória de Deus, e o seu fulgor será semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 a norte, 3 a sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tem 12 fundamentos, e estão sobre ele os 12 nomes, os 12 apóstolos do Cordeiro. Povo de Deus no tempo do Antigo Testamento, povo de Deus no tempo do Novo Testamento. Os filhos de Jacó e os apóstolos de Cristo. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, a gente vai ver depois que a altura também, e mediu a cidade como vara de 12.000 estádios. 12.000 estádios dá cerca de 2.200 quilômetros, embora não fique claro se essa é a medida de cada lado da cidade ou do seu perímetro. Isso realmente não está claro. Pode ser que seja uma coisa, pode ser que seja outra. De qualquer forma, é uma cidade gigantesca. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E mediu também a sua muralha, 144 côvados de medida do homem, isto é, de anjo. Medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aqui nós disputamos isso, algumas pessoas morrem por causa disso. Lá a gente vai viver no meio disso. Cidade do Pai, a casa do Pai. Um local onde há muitas moradas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Eu conheço 3 ou 4 aqui, de ver numa loja, de ver num museu de pedras. Pessoalmente, conheci o quê? A minha aliança de ouro, só. E agora nem mais isso, agora é de aço. Deus tenha misericórdia. As 12 portas, que são 12 pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola. Pérola gigante. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não precisa nem de sol nem de lua para que lhe deem claridade,
pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra que lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão, elas estão ali literalmente bonito, que Deus gosta daquilo, para embelezar. Jamais se fecharão nem de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão glória e honras às nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Estou lendo o capítulo 22, verso 1, agora o verso 2. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os seguirão. Contemplarão a sua face e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisará ele de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-lhe ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Até aqui tá bom. Depois vai falar um pouquinho sobre juízo, tá? E para nós obedecermos a profecia do escrito do livro, e nós voltaremos a estudar isso em Apocalipse. Aqui nós vimos sobre o novo céu, nova terra, sobre a nova Jerusalém. Isso está descrito em inúmeras passagens da Bíblia. Estamos apenas seguindo a sequência para entender. E é muito interessante, Apocalipse começa com uma cena profética, com uma linguagem muito simbólica. E ele termina com uma linguagem literal, clara. Por quê? Porque Deus não quer que nós tenhamos dúvida a respeito do que ele tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para os seus filhos, olho algum jamais viu e ouvido algum jamais ouviu o que Deus tem preparado para os seus. Isso é o relato, está descrito aqui. E é algo grandioso, muito claro. E Deus vai fazendo devagar essa transição entre a simbologia e a literalidade. Conforme já mencionamos, a partir do Apocalipse 15, a sequência de eventos é literal, embora ainda se use em linguagem simbólica no começo. Mas ao chegar no verso do capítulo 21, não há mais simbologia. Você pode entender literalmente palavra por palavra. Então, existe essa transição. E quando nós fomos estudar ali a parte inicial, um pouquinho antes de estudarmos Daniel, eu vou trazer para vocês os princípios de interpretação profética e como podemos chegar às conclusões que estamos chegando já, embora estamos mostrando para vocês muitas coisas. E depois nós estudaremos isso em mais detalhe. A nova terra, depois de uma árdua escaramuça com a morte, um garoto disse aliviado: meu lar é no céu, mas eu não estou com saudade. Tal como ele, muitos sentem que, por ocasião da morte, o céu é uma alternativa preferível àquele outro lugar. Mas ainda assim, algo muito inferior às realidades e os estímulos da vida aqui e agora. Se a visão que muitos têm do mundo vindouro fosse correta, tais sentimentos seriam justificáveis. Mas a partir das descrições e alusões proferidas pelas Escrituras, aquilo que Deus está preparando para os deleites dos redimidos sobrepuja em tal medida a vida que agora vivemos, que muitos poucos hesitariam em abrir mão desse mundo em favor do mundo vindouro. O texto que eu estou trazendo aqui, ele vem inclusive do livro Nisto Cremos, tá? Só para posicionar devidamente. Então, há uma realidade tangível. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam de uma criação efetuada por Deus, de um mundo perfeito para a habitação dos seres humanos, também por ele criados. E os 2 últimos livros da Bíblia também falam de um Deus criando um mundo perfeito para a humanidade. Por que será? De novo, a estrutura de um quiasma, 2 primeiros e os 2 últimos. Por isso que nós estudaremos, inclusive, na forma quiástica, na forma de quiasma, o livro de Apocalipse. Tá? Aqui uma ilustração, né, feita inclusive por inteligência artificial dessa terra restaurada. Muito provavelmente ela não terá um relevo tão acidentado, porque não havia isso anterior ao dilúvio. Nós estudamos aqui na classe bíblica sobre a vida anterior ao dilúvio. O Célio foi o instrutor desse estudo, que foi em abril desse ano.
Então, dessa forma, nós tratamos de uma recriação. Deus criou e ele vai recriar, da restauração da terra, da devastação ocasionada pelo pecado. Vez após outra, a Bíblia declara que o eterno lar dos remidos será um lugar real, uma localidade em que pessoas reais, com um corpo e cérebro reais, poderão ver, ouvir, tocar, provar, medir, pintar, experimentar com toda a plenitude, assim como fazemos agora. Não vai ser uma coisa etérea. E nessa nova terra que Deus estabelecerá um céu real também no futuro. Um novo céu que será na nova terra. Então, há uma descrição bíblica sobre a nova terra. Eu posso compará-la, por exemplo, com o mundo antediluviano. O apóstolo Pedro descreve concisamente o que as escrituras têm a dizer tocante ao assunto. No capítulo 3 da segunda carta, ele fala do mundo antediluviano, o mundo daquele tempo que foi destruído pela água. O segundo mundo é aquele que agora existe, o mundo que está sendo entesourado para o fogo, porque o lago de fogo e enxofre, além de destruir o mal e o pecado, vai então trazer a purificação definitiva para que Deus possa trazer um mundo sem nenhum tipo de resquício do mal. Esse terceiro mundo é aquele que nós aguardamos, composto por um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam justiça. Isso está em 2 Pedro 3, tá? Ele não está dizendo aqui qual é a carta, mas é a segunda carta de Pedro. É ali que ele é tão real quanto os dois primeiros. Os dois primeiros eram reais, o terceiro também vai ser. A expressão nova terra significa tanto continuidade quanto diferença em relação à terra antiga, que é a atual que vivemos. Pedro e João divisam a velha terra purificada pelo fogo e liberta, assim de toda contaminação, então está renovada. A nova terra é, portanto, antes de mais nada, esta terra e não algum lugar distante. Embora renovada, ela permanecerá familiar, conhecida, um lar. Isso é maravilhoso. Ela é nova, entretanto, no sentido de que Deus removerá da terra toda e qualquer mancha causada pelo pecado. Nova, mas será essa aqui. Então, a Nova Jerusalém é a capital da nova terra, a capital de todo o universo. Na linguagem hebraica, Jerusalém significa cidade de paz. A Jerusalém terrestre dificilmente terá feito jus ao seu nome, porque se há algo que tem ali é disputas e guerras. Mas a Nova Jerusalém, ela refletirá fielmente o seu nome, a realidade que existirá. Há um vínculo de união, nesse determinado sentido, a cidade vincula o céu e a nova terra, que vai estar unindo os dois. O novo céu e a nova terra serão aqui. Primariamente, o termo céu aplica-se ao céu atmosférico, mas nas Escrituras nós temos o céu ao céu atmosférico, ao céu estrelado, tá? E a um terceiro céu que Paulo menciona, que é a habitação de Deus. Então, o reino de Deus, a partir dessa conexão com o céu, com o paraíso, torna ele um sinônimo desse termo e define o lugar do trono, da habitação de Deus. Assim, por extensão, as Escrituras designam o reino de Deus, o seu governo e as pessoas que voluntariamente aceitam como o reino de Deus. Deus responde à oração do seu povo. Ele responde sim, além de qualquer expectativa, a petição apresentada na oração que Deus o fez. Jesus mesmo fez. Venha a nós o teu reino. O reino vem. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, completamente. A Nova Jerusalém, então, desce ao se deslocar aí para o planeta Terra, porque ela está no céu e virá para cá. Porque no milênio nós estivemos no céu, nessa cidade. Então a terra é restaurada e exaltada. Não existe mais o pecado aqui. E será, conforme já mencionamos, a capital de todo o universo, transcendendo aí o presente decaído, né, que estamos tendo, para uma glória de sermos a capital de todo o universo. Uma beleza incomparável. João utiliza termos românticos para configurar a beleza da Nova Jerusalém. A cidade é semelhante a uma noiva adornada para o seu esposo. A descrição dos atributos físicos que ele faz da cidade retrata uma realidade. Há uma luz divina. O Cordeiro e o Pai e Deus serão a lâmpada, vão literalmente brilhar, e não que não haverá sol, o sol existirá, mas na cidade a luz do Cordeiro e do Pai sobrepujam a glória do sol, a luz do sol. O Cordeiro será a luz, tornando desnecessária a luz das estrelas, da lua ou do sol aqui dentro. Será sempre eternamente dia.
Nenhum beco escuro tira lá a beleza de Nova Jerusalém, porque os seus muros e avenidas são translúcidos. Ali não haverá noite. Não precisarão eles da luz de candeia ou do sol, porque o próprio Senhor Deus brilhará sobre eles. Serão de materiais preciosos, conforme nós já vimos. Deus utilizou somente materiais de mais preciosos construindo a cidade. Por que ele fará isso? Pela beleza. Deus gosta da beleza. Hoje nós disputamos isso pelo fato de eles serem raros. Então, será extremamente abundante. Várias são as gemas, nós já citamos ali, eu li cada uma delas, e a própria cidade será de ouro puro em sua maior parte. Deus mesmo fez isso, utilizando esse precioso metal, que inclusive é muito facilmente maleável e moldável, e de grande brilho, para inclusive a sua luz refletir devidamente e toda a cidade conseguir ser aí iluminada, e de um ouro ainda translúcido, consegue a luz de Deus atravessar. Um ouro mais puro do que aquele que conhecemos, porque João apresenta como ouro puro semelhante a um vidro límpido. É algo realmente difícil de mencionarmos. As portas da cidade são de pérolas únicas, 12 portas, 3 em cada lado de uma cidade quadrangular. A pérola é do mesmo produto de um sofrimento, um pequeno corpo irritante colocado ali dentro da concha da ostra. À medida que a pequena criatura sofre, ela transforma aquele negócio irritante para ela numa vistosa gema. As portas são de pérola. A sua entrada, né, junto à nossa entrada na cidade, Deus providencia através dos infinitos sofrimentos pessoais, no qual Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas. O sofrimento de Cristo e o nosso passar por aqui vieram da grande tribulação. A pérola vai nos lembrar disso, a grande tribulação, que ficará lá de fora, nem fechando, não vai fechar para a gente ficarmos presos, ela fica ali. Porque Deus gosta de embelezar a cidade dessa forma. Tão significativo quanto a lista de materiais empregados na construção da cidade é o fato que o anjo mostrou a cidade a João, medindo as suas muralhas, sempre em múltiplos de 12, diga-se passagem. Interessante isso. 12 é um símbolo do povo de Deus. Essas muralhas, elas podiam ser medidas possuindo altura, comprimento e espessura. Torna-se claro que a cidade é um elemento real, porque ela se baseia em dados de realidade. Ao rio de águas vivas, que sai do trono de Deus, do qual de lá flui o rio da água da vida. A árvore da vida, tá? Uma gigantesca árvore no qual flui o rio pelo centro dela e ela tem os seus ramos em cada lado das margens do rio. O rio passa por baixo dela. E aos frutos da vida, 12 frutos, um em cada mês. Seus 12 frutos contêm elementos vitais, os quais a humanidade ficou privada desde Adão e Eva, quando eles abandonaram o jardim por terem pecado. Eles são o antídoto para o envelhecimento, para o desgaste, para a fadiga, para a doença. E tanto que as folhas serão remédio para as nações. A gente vai fazer chá do fruto da vida? Não sei. Sei que a gente vai comer do fruto. E sei que as folhas são remédio para a nação. Como é que vai ser feito isso? Não sei, mas quero saber. Eu vou ser desempregado no céu. Não precisa de médico lá. Finalmente vou achar outra atributo para fazer. Você, sei lá, professor, evangelista, porque eu vou acompanhar o cordeiro onde quer que ele vá, para poder garantir que o mal nunca mais volte a existir e dar o nosso testemunho. De repente será isso que eu farei lá. Haverá uma energia eterna. Todos que comem do fruto da árvore nem mesmo necessitam de noite para repousar, que na nova terra não se sentirão cansados. Algo inimaginável para nós. Realmente inimaginável para nós. Será o nosso eterno lar. A Bíblia torna claro que finalmente os salvos herdarão a terra. Jesus prometeu preparar para os seus seguidores moradas na casa do Pai. Ali está localizado o trono de Deus. As escrituras localizam que o trono do Pai e a sede do governo de todo o universo está na Nova Jerusalém. Inclusive chegam a dizer que não tem nem santuário, porque o próprio Cordeiro está ali. Ele é o santuário. Vai ter um templo. É como o caso de Deus, é conversar com Deus, está direto diante dele. A Nova Jerusalém é a cidade pelo qual Abraão esperava. Dentro da grande cidade, Cristo está preparando mansões, conforme indica a palavra original, lugares de habitação, moradas, casas de verdade. Contudo, os redimidos não estarão confinados dentro dos muros da Nova Jerusalém. Eles herdarão a terra, poderão deixar seus lares na cidade e se dirigir ao campo, onde projetarão e construirão lares
e seus sonhos e casas de campo, plantarão vinhedos, colherão frutos e delas comerão. Isso está relatado em Isaías. No lar, junto com Deus e Cristo. É uma promessa cumprida na nova terra, a promessa feita por Cristo aos seus discípulos, encontrar finalmente o seu eterno cumprimento. Para onde eu estou, onde eu estou, estejais vós também. Ali é a habitação de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. É o propósito da encarnação, Deus conosco. Isso atingirá um novo entendimento, uma nova realidade. E haverá um companheirismo eterno. Salvos terão o privilégio de viver na presença do Pai e do Filho em constante companheirismo com eles. Há um envolvimento nos assuntos do reino. Deus envolverá os redimidos nos assuntos do seu reino. Nela estará o trono de Deus e o cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós vamos ficar lá. Uma vez até eu dei estudo bíblico aqui em Florianópolis mesmo. Estava dando estudo bíblico que a pessoa disse, mas no céu é um lugar sem graça. Ficar no meio das nuvens tocando harpa o dia inteiro. Ora, nós vamos tocar harpa, meus amigos, mas não vamos ficar só tocando harpa o dia todo. Isso aí é uma ilusão que alguém algum dia entendeu. Nós estaremos envolvidos nos assuntos do reino de Deus. Os seus servos o servirão, reinarão pelos séculos dos séculos. Seremos embaixadores de Cristo. Não temos informações quanto à extensão do seu domínio. Entretanto, podemos assumir com segurança que, nos importantes papéis a serem desempenhados nesse reino, os remidos servirão como embaixadores de Cristo no universo, testificando a sua experiência com o amor de Deus. Acompanharemos o Cordeiro aonde quer que ele vá. Ao menos os 144 mil, não todos, mas esse grupo em especial, para garantir que o mal nunca mais volte a existir, terão a sua missão a cumprir. A mais abrangente alegria deles, nossa, será glorificar a Deus, sem sombra de dúvida. Que maravilha será! Construiremos casas. Não vamos construir casa para os outros, vamos casa para nós. Não quer dizer que você não vai poder ajudar ninguém. Quer dizer que você tem a tua. Não é aquela coisa que eu sou servo, só trabalho para dar retorno para os outros. Não, eu construo casa para mim. Mas se precisar de alguém me ajudar, ou eu ajudar alguém, não é problema nenhum. Certo? O altruísmo é uma regra do governo de Deus. Vamos construir, projetar, edificar, mobiliar, potencialmente remodelar, reconstruir. Vamos mudar conforme a gente quiser. Vamos cultivar jardins na Nova Jerusalém. Vamos cultivar jardins na Nova Terra, em outros mundos, nas luas. Eu vou morar numa casa na Europa. Eu vou ter uma casa na Europa. Vou. Europa, a lua de Júpiter, ou de Saturno. Saturno. Vou construir uma casa lá para mim. Vai ser uma maravilha. Uma criação musical, conforme o Apocalipse diz, haverá ali toques de harpas. E por que não de trombetas, de outros instrumentos? Certamente. Deus que criou toda essa maravilha, essa diversidade, por acaso só gosta de som de harpa? É claro que não. Então existe um potencial maravilhoso, iluminado, ilimitado na nova terra. Uma capacidade criadora de Deus. Foi ele quem implantou esse ser humano, a capacidade criativa, e colocou no mundo ilimitar as potencialidades. Esses desafios que temos nesse mundo, só desafio o quê? A nós tentarmos superá-los com a graça de Deus. Imagina na nova terra. O potencial que a gente vai ter. Você viu, nunca mais esqueceu. Aprendeu, jamais vai esquecer. A capacidade criativa do ser humano vai infinitamente superar o que nós vemos hoje. Os lampejos do que possuímos quanto às categorias de atividade disponíveis aos redimidos por certo estímulo do nosso apetite, mas nem mesmo chegam a aproximar-se do início da delimitação das possibilidades. Vai ser algo realmente magnífico. Como vai ser a nossa vida social? Nós teremos amigos e famílias lá? Sim. Nós reconheceremos a nós, os amigos e familiares, depois que fomos transformados à imagem de Jesus. Depois da ressurreição de Cristo, os discípulos não tiveram qualquer dificuldade em reconhecê-lo. Então, os ressuscitados serão também reconhecidos. As identidades serão preservadas. Maria identificou a voz de Jesus. Tomé a sua aparência física. Os discípulos de Emaús as suas maneiras. Ou seja, se seremos como Cristo e ele foi reconhecido, nós reconheceremos uns aos outros também. No reino do céu, Abraão, Isaac e Jacó ainda conservarão seus nomes e suas identidades. Podemos então imaginar com segurança que na nova terra seguiremos mantendo um relacionamento com aqueles que hoje conhecemos e amamos. Será que como serão os valores eternos dos relacionamentos? Bom, serão relacionamentos divinos.
Os benefícios materiais parecerão com nada em comparação com os valores eternos do relacionamento com Deus o Pai, com o nosso Salvador, com o Espírito Santo, com os anjos, com os santos de todas as famílias, nações, línguas, povos e mundos, e com os nossos familiares. Não mais personalidades fragmentadas, famílias divididas, comunhão abalada. Haverá uma inteireza e perfeita saúde. Isso vai ser universal. A integração física e mental, tá, farão do céu e da eternidade o mais pleno cumprimento de tudo. O amor e as simpatias que o próprio Deus plantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. A comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos, com os fiéis de todos os tempos. Tudo isso concorre para reconstruir a felicidade dos remidos. E como é que vai ser a questão do casamento na nova terra? Bom, quando aquela mulher que havia, né, ali, eles perguntaram a respeito da viúva, com qual dos maridos ela teria, como é que Jesus respondeu? Alguns contemporâneos de Cristo relataram o caso da mulher que havia enviuvado e repetidamente tendo se casado 7 vezes. Perguntaram quem seria o seu marido quando da ressurreição. Jesus respondeu de que forma? Sua sabedoria. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Nós vamos ocupar o lugar deixado pela terça parte dos anjos do céu que caiu. Isso quer dizer que vai haver casamento? Aqui é dito que não. Não quer dizer que não vai ser bom, prazeroso e que nós não vamos poder conhecer uns aos outros ou termos companheirismo e amizade. Significa que os remidos são privados dos benefícios do matrimônio? Não. Os remidos não serão privados de coisa alguma, de algo que é bom. Deus prometeu que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Se isso é verdade nessa vida, quanto mais deverá ser na vida vindoura. Ah, no céu vai ser assim, na nova terra não. Não é isso que está descrito. Está escrito que seremos como os anjos. Seja na nova terra ou não, não vai haver mais a necessidade do casamento. Será de um outro jeito. Porém, o amor e a alegria reinará absoluto. Deus é amor. Na sua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na nova terra, então, ninguém sentirá falta de amor ou de prazer. Não haverá solidão, não haverá nenhum vazio ali existindo. Vai ser muito melhor do que é o casamento. Podemos ter a certeza de que o amorável Criador que designou o casamento para trazer alegria e experiência ao ser humano no mundo atual, terá algo ainda melhor para o mundo vindouro. Algo que será tão superior ao casamento quanto o novo mundo será superior ao atual. As folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. A cura do que fala o Apocalipse significa mais que uma cura, simplesmente. Porque ela teve como uma restauração, uma vez que não haverá mais doença ali. É para manter a saúde. Então, as limitações que hoje temos, nós seremos libertos disso. À medida que comerem da árvore da vida, os remidos libertar-se-ão das limitações físicas e mentais que os séculos de pecado aqui ocasionaram, porque estaremos restaurados à imagem de Deus. Haverá um potencial absolutamente ilimitado, horizontes infinitos, contemplando as maravilhas, desenvolvendo as nossas faculdades para a glória de Deus e para alcançarmos realizações grandiosas. Assim, podemos confiar plenamente em Deus. E vamos orar juntos essa oração que o pastor Ted Wilson nos fez quando apresentou esse ensino. Ele diz assim: feche seus olhos e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, obrigado por revelares para nós o livro do Apocalipse e em todas as outras partes o plano maravilhoso que criaste para restaurar essa terra, onde haverá completa harmonia, paz e graça ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e ao poder que tens. Obrigado pelo privilégio de termos de viver contigo por toda a eternidade, sem nunca mais temer as tentações e as crueldades de Satanás. Obrigado pela promessa de destruir o pecado para sempre. Agora confiamos nossas vidas em tuas mãos, pelo poderoso nome do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador, o Jesus Cristo, em nome dele. Amém. Deus abençoe, meus amigos. Muito obrigado aí pela paciência de vocês, pelo estudo de hoje. Tá? E assim nós aprofundaremos. Eu vou agora interromper aqui o compartilhamento para nós, aí, de repente, se houver uma dúvida de alguém dos presentes, podemos conversar um pouco.
Não sei se aqueles que estão presentes conosco aqui, se a Ana Júlia, a Lauriane, a Leila ou a Soneide, se tem aí alguma dúvida, se tiverem, se eu souber responder, estou à disposição. Se não, nós levamos para o grupo, se alguém puder responder lá, ou vamos estudar até encontrarmos a resposta, ou, conforme estudamos hoje, no milênio será o momento das grandes dúvidas serem respondidas. E por toda a eternidade, certamente aprenderemos com o Senhor. Maravilha, né? Estamos aí para finalizar o ano e estudando sobre a nova terra. É tamanha maravilha da nova terra que até a possível polêmica no estudo sobre o milênio chega a ser ofuscada. Que Deus realmente aí conduza a vida dos seus filhos. Se algum dos amigos tem alguma dúvida, pode estar abrindo o microfone e fica à vontade para fazê-la. Soneide está dizendo que não tem nenhuma dúvida, ficou tudo muito claro. Ok, Soneide. Bom, é bom podermos aí vermos que a palavra de Deus é clara, né? E sobre a questão do novo céu e nova terra, texto literal. Maravilha. Assim como literal é os primeiros textos da Bíblia, os textos de Gênesis, também são literais, os textos finais do livro de Apocalipse. Não havendo, então, dúvidas, vamos encerrar com uma oração? Vamos orar então. Oremos. Pai querido, Pai santo, maravilhoso e bendito, nós acabamos, ó Senhor, de orar a Ti sobre esse estudo maravilhoso, sobre a possibilidade, ó Pai, da Tua palavra ser conhecida pelos Teus filhos, e queremos pedir, Senhor, que o Teu Evangelho seja realmente levado a cada um dos Teus filhos ao longo do mundo, a testemunho de todas as nações, para que Jesus volte em breve. Prepara Teus filhos, Teu povo, Senhor, oramos agradecidos e entregues a Ti, o perdão dos nossos pecados em Cristo, na restauração de nossa vida, na intercessão dele pela atuação do teu Espírito e para cumprirmos a missão que tens para nós nesse dia. Lembrando de nossos familiares e queridos, de cada um que tanto precisa de ti, dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus amigos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Prosseguimos, então, essas conversas ali através do grupo, né, da classe bíblica ao longo dessa semana e os demais espaços aí da capelania, do Restaura, nos preparando aí para a vigília que virá e para o detox que nós faremos, né, no início do ano, já vamos lançar aí a parte de saúde do Restaura também voltando a agir. Deus abençoe, um bom restante aí no finalzinho do sábado. Deus abençoe, até a próxima semana.